Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, trazer aqui a informação da questão do De La Cruz. O Nico De La Cruz não vai precisar passar por cirurgia. O jogador fez um exame hoje no Ninho do Urubu, após o treino lá do Flamengo. O jogador fez esse exame que o Flamengo não descarta a lesão, a entorse, tá? A torção no joelho do jogador, mas o exame apontou que não será necessário passar por cirurgia. Ele já iniciou um tratamento conservador e o Flamengo não informou a data de recuperação, quando é que o jogador estará novamente à disposição. Então ainda existe uma dúvida, né, com relação à presença do Nicolás De La Cruz na Copa do Mundo de Clubes. Tá? Então ainda tem chance do Flamengo não ter o Nico na Copa do Mundo de Clubes. Né? Uma notícia triste dos males o menor, que ele não vai precisar passar por cirurgia. Ainda assim, né, menos de um mês para a Copa do Mundo de Clubes. Talvez, se o Flamengo passar da primeira fase, a fase de grupos, quem sabe ele pode estar à disposição ali para as oitavas, para as quartas, caso o Flamengo consiga passar. A gente sabe que é muito difícil. De qualquer forma, pela integridade do jogador, a gente fica feliz dele não precisar passar por cirurgia. E aí a gente sabe que ainda pode contar com ele nessa temporada. Muito difícil, tá? Eu digo, conversei com uma pessoa aqui agora, muito difícil que o Flamengo possa contar com ele para a Copa do Mundo de Clubes, mas a gente segue aí sempre otimista. Trazer para vocês aqui agora também uma informação importante, né? O Jorginho foi confirmado, né, que vai sair do Arsenal. O técnico da equipe inglesa, o Mikel Arteta, no jogo agora, né, no vestiário, ele pediu que aproveitassem o último momento ali do Jorginho, outro jogador que também estava saindo. Ele entrou aos 48 minutos do segundo tempo, e só para receber o carinho da torcida. Então, teve realmente essa despedida do Jorginho. O técnico falou que era o último momento, a última vez com a camisa do Arsenal, e ficou claro então que o Jorginho está rescindindo o seu contrato com o Arsenal, e a gente sabe que o clube que ele escolheu, o caminho, né, já é esperado, inclusive, ainda não assinou, mas vai assinar, é o Flamengo. Então o Jorginho aí confirmado, né, saindo do Arsenal, e em breve a confirmação, o anúncio aí, ele podendo assinar com o Flamengo, será registrado para a Copa do Mundo de Clubes na janela especial de junho, antes do Mundial. Chegamos ao cúmulo de canal de Flamengo, né, dizer que o questionamento sobre vazamentos é cortina de fumaça. Nossa, então o Flazoeiro agora, né, também, que eu estou cobrando essa questão do vazamento, nós agora estamos criando cortina de fumaça para não reclamarmos do Felipe Luiz, para não reclamarmos do time. Nós estamos criando cortina de fumaça. Então, olha só, eu liguei para alguém dentro do Flamengo e combinei, olha, eu vou fazer uma reclamação dos vazamentos, porque é por isso que o Flamengo está perdendo, e eu não vou criticar o Flamengo, eu vou criticar só os vazamentos, porque assim é uma cortina de fumaça. É melhor do que falar que o Cristiano Ronaldo está vindo para o Flamengo. Pô, mas a criatividade está grande desse povo, hein? É tudo para surfar aí no engajamento, né, de perfis maiores e tal. O que a gente falar, eles falam o contrário para ganhar engajamento. Eu não vou citar aqui não, Agora, é brincadeira, né? O cara chegar ao ponto de falar isso, ele não olhar nem por 10 minutos do nosso pós-jogo, a gente criticando que o Flamengo mais uma vez não jogou bem, que o Flamengo tem muita deficiência na finalização, que o Flamengo tem muita deficiência no passe final, né? Chega a ser hipocrisia, chega a ser... cara, é um absurdo o cara pegar e simplesmente julgar e fazer todo esse vendaval como se a gente tivesse... Pelo amor de Deus, né, cara? Aí um jogo antes, quando eu critiquei o Pedro no banco, eu era o criador de crise. Agora eu sou... Você tem que se decidir, meu camarada. Você que está aí falando que é cortina de fumaça o que a gente está fazendo, de reclamar dos vazamentos, que para mim ajuda a piorar ainda a situação, porque olha só, se o time já não está bem, que não está bem, não está nem perto daquele time que começou o ano, se o time já está, né, com muitos problemas físicos, passando sufoco aí para empatar, já não tem mais... Eu falei hoje cedo, não tem mais nenhum tempo inteiro jogando bem. O Flamengo joga 30 minutos no máximo. Não oscila nem mais um jogo e outro. Agora é nem um tempo e outro. Agora é 30 minutos para 60 jogando mal.
Se a gente está falando tudo isso e ainda tem vazamento de escalação, piora mais ainda, tá? E não é cortina de fumaça, é porque piora com o vazamento. É uma realidade. Agora, se você quer defender o vazamento, aí é problema seu, tá? Mas eu, sinceramente, acho que chega a ser ridículo querer surfar no engajamento, né? Porque a pergunta foi feita pelo Flazoeiro, pro Felipe Luiz, e é pertinente, e eu tô falando sobre isso. Aí o cara, o camarada quer chegar e ficar atacando, dizendo que é nada a ver, cara, de cortina de fumaça. O cara nunca precisou fazer isso. O cara não tem que fazer cortina de fumaça nenhuma. Pelo amor de Deus. Isso pode interessar pra alguém, mas pra gente, pô, pra perfis grandes, o cara tem um canal grande, eu vou atacar que é melhor, né? Chega a ser vergonhoso isso, cara. Vergonhoso. Eu esperava mais de algumas pessoas aí que estão fazendo esse tipo de coisa. Só que, cara, infelizmente você faz isso, a gente é que ganha muito mais com isso. O cara vem aqui comentar, engaja muito mais, participa muito mais. E você atacando, duvido que você tenha o mesmo engajamento atacando do que a gente está tendo, porque você está citando a gente. Né? Queira ou não está citando a gente. Mas é isso, cara. A gente está aí, está na chuva, é para se molhar. Flamengo, toda vez que o Flamengo está passando uma crise, ou uma mini crise, ou um momento difícil, é isso aí. Vamos embora atacar os youtubers do Flamengo, que é melhor, é mais jogo, é mais bacana, né? É mais fácil, vamos lá, ataca os youtubers do Flamengo. Mas beleza, pode atacar, que aqui a casca é grossa. Aqui a casca é grossa. Olha só, o André Rizek apontou o motivo da piora do Flamengo contra o Botafogo. Ruiu. Olha o que ele falou. Outro bom jogo do Botafogo, discordo, acho que o Flamengo até dominou o primeiro tempo, não achei que o Botafogo foi esse... Flamengo, inclusive, eu acho que foi superior. Se alguém tivesse que ganhar o jogo, o Flamengo. Tá? Teve a grande defesa do Rossi, mas o Flamengo. Outro jogo bom do Botafogo, ou segundo tempo bom, aí tudo bem. O Flamengo abriu o bico na segunda etapa, realmente o Flamengo morreu na segunda etapa e o Botafogo tomou conta por algum momento, tá? E aí ele fala que em boa parte do segundo tempo. Mas eu, sinceramente, tenho percebido que o Flamengo tem morrido nos segundos tempos dos jogos, tá? E o Flamengo vai precisar tomar um cuidado extra, vai precisar contratar, tá? E a gente teve chororô do Botafogo no intervalo, eu vou falar sobre a questão de contratação, mas a ESPN, ó, a súmula do Flamengo e Botafogo revela pressão de dirigentes contra a arbitragem. O Botafogo continua com esse chororô sempre, né? Coisas de Textor, do próprio Botafogo, desde muito antes do Textor chegar, né? Então, no documento do juiz Bruno Arleu de Araújo, estava lá o reporte seguinte, ó, após o fim do primeiro tempo, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário pela zona mista, 5 membros da diretoria do Botafogo protestaram contra a arbitragem, proferindo as seguintes palavras: tem que marcar as faltas, você precisa ter critério, não foi possível identificar nominalmente os envolvidos, tá? Isso ele colocou lá na súmula. Então, gente, mais uma vez, os caras... Eu fico impressionado, porque o Flamengo teve uma jogada que teve um... Eu nem reclamei isso no pós-jogo, um possível pênalti no De La Cruz, e ninguém fala nada. Não chama o VAR, não dá uma olhada no lance, e o Flamengo não reclamou. Agora os caras reclamam até de falta, meu irmão. Os caras... É um chororô danado, tá? Então, na coletiva de imprensa, o Felipe Luiz colocou o Flamengo, né? Colocou o Flamengo aí no mercado por um substituto aí para o Arrascaeta. E eu vou aproveitar para também fazer a minha crítica agora, né? O Felipe, ele fala assim, não posso, porque o mercado está fechado, contratar agora, só posso pensar no próximo jogo. Pensei essa semana toda no Botafogo e como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não consegui, tá? Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes, para todas as posições, para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco que já é muito alto. É muito alto, mas vocês conseguiram piorar, né? Está na hora de você começar a ouvir umas críticas também e entender e aceitar essas críticas. Você dispensou o Charlie Alcaraz, jogador, um dos mais caros, se não bobear, a contratação mais cara da história do Flamengo. Um jogador caríssimo, que está lá jogando, tem sido titular na Premier League, no Everton da Inglaterra. Um jogador espetacular, que eu acreditava que pudesse ainda brilhar no Flamengo e que vai brilhar na Europa, o argentino Charlie Alcaraz. O Flamengo contratou, fica nem 6 meses com o jogador e manda o jogador embora.
né, sei lá, 7 meses. Manda o cara embora. E o Felipe diz que não se encaixava no esquema de jogo dele, aí que tentou conversar e que o jogador acabou que decidiu ir embora depois e tal. Mas, cara, a verdade é a seguinte, será que o Flamengo estava tão rico em meias assim, estava tão tranquilo para dispensar um jogador que atua como titular na Premier League? E detalhe, não recebeu nada ainda. Vai bater as metas, vai vender, vai receber e tal, e vai tomar um prejuízo ainda, porque pagou mais do que está vendendo. Mas será que era tão ruim assim para jogar como titular na Premier League? Não serve para o Flamengo? E aí o Flamengo não tem jogador para substituir a Arrascaeta? Justamente, no meu entendimento, ele é o substituto. Ele é o meia. Ele é o jogador que teria para ter opção para o Arrascaeta. Ele foi contratado para isso. Então eu não consigo entender. Tá? Temos que falar essa verdade. E outra coisa, quem foi que vendeu o Thiago Maia para o Internacional? O Flamengo não recebeu nada até agora, o Inter não pagou o Flamengo não botou um tostão no bolso, e o Flamengo agora com o De La Cruz, com o problema da torção no joelho, o Flamengo fica sem nenhum volante à disposição, a não ser o Everton Araújo ali, né, que veio da base, mas o Flamengo não tem Eric Pulgar, não tem Alan, agora não tem De La Cruz, o Gerson volta aí de suspensão, mas quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Ele tomou vermelho, mas ainda continua mantendo cartão amarelo. Daqui a pouco o Flamengo não tem volante à disposição. Não vou nem falar dele machucar, não tem madeira para bater aqui. O Flamengo vai ficar sem meio campo, cara. Como é que o Flamengo vende um Thiago Maia, que eu sei que tinha gente que contestava, que não estava muito bem no Flamengo, teve um ano anterior, ele estava voando, já teve bons momentos, mas é jogador que pode ser titular tranquilamente em qualquer time do Brasil, e que jogava no Flamengo, e que era uma opção interessante. Você negocia para trazer quem? Quem você vai trazer de volante ali no nível do Thiago Maia, com um valor que nem pagaram ao Flamengo? Prometeram. O Flamengo ia receber ali, né, metade da operação, né, dos 8 milhões de euros, o Flamengo recebe 4 milhões de euros. Mais ou menos por aí. E aí, vale a pena você negociar um jogador que você não... Para contratar um jogador por aí de 4 milhões de euros vai ser um bagre. Bagre. E você, um jogador de nível de seleção olímpica, um jogador que teve ótimos jogos pelo Flamengo, tá lá no Inter, e o Flamengo sem jogador para utilizar. Ou seja, sem Thiago Maia, sem Alcaraz, todos que estavam aqui no elenco, mas tudo bem, é interessante, vai reforçar o elenco. Reforçar sem janela aberta, vendendo o jogador e não trazendo outro. Eu queria entender. E a gente tem que reclamar, cara. Que planejamento é esse, cara? Que planejamento é esse? Cadê o substituto do Thiago Maia? Cadê o substituto do Alcaraz, pô? Se era o Matheus Gonçalves, ele, né, não estava entrando. E entrou agora e já foi criticado pelo técnico. Eu quero saber cadê o substituto do Alcaraz. O Alcaraz seria o substituto do Arrascaeta. E aí? É o De La Cruz, mas o De La Cruz, o próprio Felipe falou que ele prefere jogar de volante. O Felipe falou ontem. Procura saber que posição que o jogador prefere jogar, é de volante. Procura saber como ele se sente mais confortável. É de volante. Onde ele funciona melhor, é de volante. Então o De La Cruz, o Felipe deixou claro que ele não é meia e que o jogador prefere jogar de volante e não de meia. Então o De La Cruz não é o substituto do Arrascaeta. O técnico do Uruguai entende que pode ser, mas no Flamengo, tanto ele quanto o próprio jogador entendem que não. Então, a gente já não tem esse substituto para o Arrascaeta. O Everton Ribeiro foi para o Bahia. O Flamengo não trouxe o substituto para o Everton Ribeiro. Se trouxe, talvez fosse o Alcaraz. O Flamengo não tem. Mas veio o Luiz Araújo. Mas veio... Não sei... Cara, esquece. Estou falando... Sai o Everton Ribeiro, sai o Alcaraz. O Flamengo tem que trazer substituto, cara. Vocês já viram as bolas que o Everton Ribeiro dava? Toda a jogada que ele criava? Era monstruoso. Era tão bom. Olha só. Eu sei que o Arrascaeta é genial, mas o Everton Ribeiro era tão bom quanto. Era monstruoso. Jogador que decidiu o Libertadores de 2022. E o Flamengo não repôs a altura, gente. É uma realidade. A gente precisa falar isso. O Flamengo não repôs. O Flamengo não tem jogadores na meia. O Flamengo só tem o Arrascaeta. E o garoto, o Matheus Gonçalves, que entra, é criticado. Agora, o Michael e o Bruno Henrique vão mal e ele fala que é incrível. São incríveis, 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 né?
Eu adoro os dois também, mas não estão vivendo um bom momento. Mas aí o garoto entra com o time todo desgastado, o garoto é anárquico. Ele mandou essa, o jogador é anárquico. O que ele quer dizer? Que não atende nenhuma determinação, que não joga do jeito que ele pede, que se movimenta no campo ali, se posiciona onde ele quer. Ele falou isso do garoto de 18 anos, né? Então eu acho que, sinceramente, isso aí não é bom, cara. Não é bom. Tá? O Felipe, eu entendo que possa não ter se decepcionado com a entrada do Matheus, mas eu, sinceramente, entendo que o time já estava muito desgastado. Eu acho que o Felipe fala que o Arrascaeta não tinha condição de ir para o jogo. Eu já falei que, inclusive, aquele negócio da ciência lá com o Tite, quando o Tite não levou os seus melhores jogadores para o jogo contra o Bolívar na altitude, eu falei, você leva, você relaciona, você coloca no banco. Para você utilizar 15 minutos que seja, deixar o ar da dúvida para o técnico rival. Se tem um jogador que ele pensou em botar um jogador mais ofensivo, ele vai falar, pô, peraí, o Arrascaeta vai entrar a qualquer momento. Eu não vou poder botar um jogador mais ofensivo. Você muda o jogo, só com a sugestão, blefe, simples, manter o Arrascaeta no banco. Então são situações, cara, eu sinceramente, mas o Arrascaeta não estava em condições de ir pro jogo. Então ele está lesionado? Está machucado? É o que? Fisiologia? Então, gente, eu acho que tudo isso a gente precisa avaliar. Agora, a gente critica demais, o pessoal reclama que está criando crise e, ao mesmo tempo, vem agora dizer que a gente não pode reclamar dos vazamentos que a gente está fazendo cortina de fumaça. Tá? Então, o Felipe Luiz deixando claro que vai precisar de contratação, né? Mas eu volto a perguntar, por que liberou então o Alcaraz e o Thiago Maia e companhia, né? E não repôs? Tá? O Palmeiras aí teve o volante, o Richard Rios, suspenso para o jogo contra o Flamengo. Tá? Ele tomou o terceiro cartão amarelo, então o Flamengo que está bem desfalcado. O Palmeiras aí vai ter desfalque também. O Richard Rios, né, que é o queridinho lá do Abel Ferreira, não atua diante do Flamengo. O pessoal está comentando muito que o Palmeiras, né, eu vi o Mauro Betting falando que o Palmeiras joga mal e vence, o Flamengo joga mal e não vence. E é uma realidade. O Flamengo não consegue fazer o mais importante no futebol, é vencer mesmo no dia que joga mal. O Palmeiras está conseguindo fazer isso. A vitória, por exemplo, do Palmeiras no último minuto foi no jogo contra o... Eles perderam contra o Bahia, mas foi no jogo contra o Vitória, agora eu não lembro se foi Sport, Vitória, eu sei que o Palmeiras fez o gol no último minuto, cara. Foi contra São Paulo, contra São Paulo. O último minuto o Palmeiras fez o gol. Mas isso aí é dedicação, é continuar, é não desistir, os caras vão para dentro, mesmo no dia que não estão jogando bem, e é uma realidade, o Flamengo não tem conseguido fazer isso. E o time campeão, ele tem que ganhar de um gol, 1-0, 2-1, até no dia que está jogando mal. O Bragantino estava ganhando ontem 1-0, o Palmeiras virou o jogo. Então o Palmeiras tem conseguido fazer isso, o que o Flamengo não está conseguindo fazer. Tá? O Correio Brasiliense trouxe aqui, só uma ótima janela manterá o Flamengo na briga por títulos. O Flamengo apresenta pouca efetividade diante do Botafogo. Eu acho que o Flamengo vai precisar contratar, sim, concordo, que se o Flamengo quiser se manter como um time candidato a título, para disputar todas as competições, o Flamengo vai precisar contratar. Não tem como o Flamengo não contratar, um momento aí de necessidade, né, que o Flamengo tem passado com a sequência de lesões, são muitas lesões, problemas físicos, controle de carga. O Jorge Jesus já falava descansar, pois é, mas o Flamengo de hoje, né, tem descansado, mas não tem jogador para substituir. O pessoal mandando aqui, pois é, meu amigo, eu também tô bolado aqui, mas o pior de tudo é ver gente falando que isso aí, reclamar do X9 é cortina de fumaça. Você acredita nessa? Como se fosse normal ter vazamento de escalação e entregar o time pro técnico rival. É difícil, viu? É difícil. Bem, o Flamengo aqui acabou de soltar
a agenda do futebol profissional. Eles trouxeram aqui agora, ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não trouxeram o que realmente aconteceu com o Nicolás de la Cruz, tá? Então, a gente teve treino hoje às 9h30 da manhã, terça-feira amanhã tem 15h30 treino, quarta-feira 21h30 Flamengo e Botafogo da Paraíba. O Flamengo deve jogar muito alternativo contra o Botafogo da Paraíba. 15h30 na quinta-feira o treino, né, com os principais jogadores aí e aqueles que não atuarem em 2 tempos contra o Botafogo da Paraíba, o restante faz regenerativo. Sexta-feira, 9h30 da manhã, tem treino. Sábado, 9h30 da manhã, tem treino. E domingo, às 16 horas, jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Então, jogo importante. Aí o Flamengo não pode pensar em perder. O Flamengo tem que empatar. É um péssimo resultado, mas é menos pior do que perder. Porque se perder, o Palmeiras abre 7 pontos no começo de campeonato, gente. Isso é surreal, é inacreditável, tá? Então, a gente trazendo aqui as notícias, olha só, o lateral esquerdo Alexandre foi titular aí contra o Botafogo, teve números aí importantes, uma partida sólida, acertou 92% dos passes que tentou, acertou 100% dos cruzamentos que tentou, acertou 4 de 5 passes longos, deu uma finalização, uma interceptação e um drible. Ele também ganhou 2 duelos pelo chão e sofreu uma falta. Recebeu nota 7.3 aí no SofaScores. Ele realmente está arrebentando, né, o Alexandre, e dificilmente ele perde essa posição, tá? Para a gente trazer aqui uma rapidinha, o Conselho Deliberativo do Flamengo hoje vota a abertura de uma empresa nos Estados Unidos para o pagamento das premiações da Copa do Mundo de clubes. Tá? O objetivo é reduzir os impostos aí que precisam, uma empresa temporária nos Estados Unidos para o Flamengo poder receber. Tá? A FIFA depositará 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais na cotação atual, nos cofres rubro-negros já no dia 29 de maio. Então o Flamengo vai aprovar hoje a abertura dessa conta nos Estados Unidos para pagar menos impostos aí, e conseguir aí receber um valor maior, tá? A gente, então, trazendo aí tudo para vocês, a Comissão Nacional de Clubes terá reunião com a CBF para sugerir mudanças relacionadas ao VAR, tá? Que quando o árbitro de campo chegue à área de revisão à beira do campo, o áudio dele com a cabine do VAR seja desligado. A ideia é que o árbitro central interprete o lance sem as sugestões do VAR no ouvido. Olha só, hein? Que após o lance de gol, o VAR tenha 2 minutos para buscar irregularidades. Isso é para evitar a manipulação do VAR. Eles vão evitar agora a manipulação do VAR. Tá? O áudio do VAR, o áudio da cabine vai ser desligado, para o cara não falar, olha, eu achei que foi isso, hein? Dá uma olhada ali, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Para deixar o próprio juiz interpretar. O VAR chama, mostra e não tem que influenciar. Perfeito. Que após o lance do gol, o VAR tenha 2 minutos para buscar irregularidades e depois, se for encontrada alguma questão, o árbitro de campo tenha mais 2 minutos para revisar se necessário. A ideia é que alguma irregularidade não for achada em 2 minutos, significa que ela não é clara, escandalosa o suficiente para justificar a intervenção do VAR e eventual anulação. Perfeito. E tem a terceira, que é que eventuais irregularidades na fase de ataque de um lance de gol, se houve uma falta antes, por exemplo, só sejam consideradas se acontecerem de 25 segundos antes da bola na rede em diante, tá? Então, cara, aconteceu o gol e teve uma falta 30, 40 segundos antes, não vale, só até 25 segundos antes. Também acho, senão você tem que... Uma jogada, você tem uma falta e uma jogada e um gol acontece 1 minuto e meio depois, já não tem mais nada a ver com aquela jogada. Tem que ser a jogada sequente, o início da jogada realmente, tá? A comissão de clubes é composta aí, então, por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, do Flamengo, Júlio Casares, do São Paulo, Marcelo Paz, do Fortaleza, Carlos Amodeu, do Vasco, Alessandro Barcelos, Internacional, Adalberto Baptista, do Botafogo, de São Paulo, né? Flávio Horta, do Volta Redonda, João Vitor, do Maringá e Rogério Siqueira, do ASA, tá? Então, integrantes da Comissão Nacional de Clubes terão essa reunião na segunda-feira com a Comissão de Arbitragem da CBF para tratar possíveis mudanças relacionadas ao VAR. Principal mudança, o juiz não pode mais escutar a cabine na hora do lance, na hora que ele estiver checando o lance, e a jogada do gol,
a falta no início da jogada só até 25 segundos antes de sair o gol. É isso, convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E esse manto aqui é de 2015 e o novo manto do Flamengo 2026 vai ser muito parecido com esse. Gostou? Comenta aí, tamo junto, valeu!